João Gimenez, hoje pela parte da manhã, chegou acompanhado do Dr. Elias Matarassade, um dos grandes advogados criminalistas do Brasil, diga-se de passagem, respeitado mesmo, porque preside a associação que representa os advogados criminalistas aqui no Brasil. Ele é um presidente nacional e ele tem muito a nos dizer hoje, a nos ensinar também. Eu quero apresentar um programa diferente. Por favor, João Gimenez, vem para cá. O João sempre está comigo. Vem aqui para o estúdio. O João sempre está comigo. Tudo bem? Ali no deck. Hoje eu quero que você é presente aqui no estúdio. Ô, João, fica aqui, por favor. Olha só. Dr. Elias Matarassade, eu gostaria de mostrar este homem que eu respeito demais. O senhor acompanhou o depoimento dado pelo João Gimenez, doutor Elias? Sim. É? Hoje nós acompanhamos e o que nós vislumbramos foi uma espécie de abuso de direito. Por parte de quem? Abuso de direito porque quando você coloca uma testemunha num processo como tal e tenta constranger o trabalho da imprensa, fica algo assim fora da normalidade. Mas nós requeremos a juíza, e ela foi bastante sensível, que as perguntas não fossem feitas que envolvessem a atividade de jornalismo, de meio de comunicação. E a juíza então entendeu assim, o Ministério Público acompanhou também, que a pergunta seria feita, mas não com relação à atividade de jornalista, o que esgotaria por completo a inquirição, aspas. O problema é que apenas uma pergunta foi feita e essa pergunta foi respondida que tinha uma certa, assim, razoabilidade. Eu quero saber então, doutora, atenção, eu quero saber desta única pergunta que o senhor crê que realmente era razoável. Por favor, eu quero que o senhor fale disso. E tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: o senhor é presidente da associação que representa os advogados criminalistas no Brasil. O senhor é respeitado em território nacional, todo mundo te conhece. Um advogado criminalista que nunca aceitou qualquer causa e que aqui em Curitiba, aqui no estado do Paraná, é tido como hoje, né, o grande criminalista vivo. A atitude dos advogados criminalistas que defendem o Edson Brits, ao meu ver, é uma tentativa de amordaçar a imprensa. Ao meu ver, é uma chacota com os veículos de comunicação e com a população que consegue receber ainda uma informação limpa, uma informação sem medo da verdade, uma informação mais transparente, uma informação que não é manipulada. Ao meu ver, é uma tentativa de mordaça, ok? Eu só quero saber se, por um acaso, essa é uma atitude comum entre os advogados e se o senhor concorda com isso. Porque eu conheço muitos advogados que são sensacionais, que eu respeito demais. Não é o caso. Eu não respeito a atitude desses advogados. Para mim, foi uma atitude vergonhosa. Mas eu quero saber do senhor. Passaia, você está colocando o doutor Elias numa dividida? Desculpa, eu estou. É que o senhor tem muito conhecimento, o senhor não tem medo de falar. Agora, eu quero que o senhor se posicione. Me desculpe. Só me dá um minuto. João Gimenez está aqui hoje pela parte da manhã em São José dos Pinhais. E eu acredito que foi bastante tumultuado lá, né, João? Foi tumultuado, né? Enfim, por quê? Porque foi prorrogada a última audiência, porque a defesa dos Brits decidiu ouvir mais uma vez um repórter, um jornalista, um apresentador, um membro da imprensa. E aí foi adiada a audiência para ter início hoje, dia 4, na quarta-feira. Então só faltou eu para ser ouvido. Agora, e esse adiamento, viu, só para o pessoal de casa entender, esse adiamento aconteceu porque já estava tudo, ao meu ver, orquestrado. No dia que Edson Brits deveria ser ouvido, naquele mesmo dia, o advogado do assassino chegou lá e pediu para que o João Gimenez desse o seu depoimento. O que acontece? O João Gimenez, que não sabia de nada, não foi encontrado pela justiça, por isso não pôde depor naquela hora e horário. Vocês devem ter visto por aí que os advogados que defendem os assassinos, eles criaram até uma frase bastante mentirosa e covarde, dizendo: olha, onde já se viu, João Gimenez não quis dar depoimento, é tão machão na televisão, mas aqui ele foge. Então é uma coisa mentirosa, porque o João Gimenez sequer
tinha sido comunicado pela Justiça Nem até sabia. então. Ele foi chamado pela Justiça uma semana depois. E uma semana antes, aparece um advogado dizendo que o João Gimenez estava correndo. Eu só coloco isso para você refletir. Quem é que fala a verdade e quem é que trabalha com a mentira para tentar manipular a opinião pública, hein? Quem faz isso? João Gimenez já vai falar mais. Antes eu quero que você veja como foi hoje pela parte da manhã. Cadê a matéria? Alana Brites, filha de Edson Brites, chegou ao Fórum de São José dos Pinhais acompanhada do advogado Cláudio Daledoni. Sem cobrir o rosto, ela entrou pela porta da frente, mas não falou com a imprensa. Alana foi solta em agosto, depois de um pedido de habeas corpus. O advogado disse que também espera que Cristiana Brites aguarde a decisão da Justiça em liberdade. Quem também chegou acompanhado do advogado foi o repórter e apresentador da Rede Massa, João Gimenez, que foi arrolado pela defesa como testemunha no caso. O advogado questionou o que ele achou pertinente. Um dos pontos principais apontados, tanto que foi convocado para isso, é se tive o aparelho telefônico de Cristiana Brites nas mãos, né? Isso não aconteceu, né? Quando nós descobrimos que o aparelho estava na assistência logo depois do assassinato, dias depois, esse aparelho já estava em manutenção, estava resetado, enfim, não havia ali a possibilidade alguma de o proprietário da loja, por exemplo, dar o aparelho para uma terceira pessoa, a não ser para o dono, não é verdade? Então, acho que essa é uma questão que foi esclarecida ali durante a audiência. No caso da atividade de comunicador, de jornalista, tem que se preservar o sigilo de fonte, tem que se preservar, inclusive, esse sigilo de fonte tem que ser interpretado como, inclusive, as articulações para se fazer uma matéria jornalística. E aqui, ele, como jornalista investigativo, foi chamado. Creio que ele contribuiu com a sua participação. Evelyn Perusso, que é ré por denunciação caluniosa e fraude processual, entrou no fórum sem dar entrevistas. Ela vai falar toda a verdade. E essa verdade, isso que ainda que doa aí aos poderosos, né? Que é uma figura central aí, que é a denúncia dela em cima de uma pessoa central aí nesse processo, que deveria estar aqui como acusado e foi ouvida como testemunha. Essa é mais uma fase da audiência de instrução sobre o assassinato do jogador Daniel Correia Freitas. Agora é hora dos 7 réus falarem à justiça. Não, a expectativa é apenas que aquilo que desde o começo já foi comprovado efetivamente seja reforçado para que eles possam responder apenas pelaquilo que eles cometeram. Apenas isso. Os interrogatórios devem seguir até a sexta-feira. Um banner foi usado pelos advogados para que os réus pudessem entrar na sala de audiência sem serem vistos. Após ouvir todos os acusados, a juíza vai decidir se eles vão ou não a júri popular. Tá aí. É o seguinte, agora pela parte da manhã, o João Gimenez respondeu algumas perguntas. Doutor Elias Matarassade, que estava com o João, disse que de todas, apenas uma era pertinente. Qual é essa pergunta, doutor? Olha, tinha um questionamento, e aqui vai, tanto quanto a imprensa é livre em sua atividade, é claro que a advocacia, pela Constituição Federal, também tem sua liberdade plena, suas prerrogativas. São métodos que a defesa engendra, como a acusação também tem o direito de estrategizar o seu trabalho. Mas, neste caso específico, não precisava chamar um comunicador para uma audiência. Simplesmente poderia isso ser informado de outra forma, mas se optou por isso, não vou questionar o motivo, a juíza deferiu, mas nesta audiência nós pedimos que fosse respeitada a atividade jornalística e foi. E a única pergunta pertinente foi se ele tinha, no caso, o jornalista, o comunicador, quando da elaboração da matéria, na oficina, se ele tinha tido acesso físico ao telefone, que estava para conserto, para reparo. E a resposta foi acesso visual, né? Deu a entender o acesso visual, mas não acesso físico. Então ficou muito bom, porque esclareceu de vez que nada de ilegal foi praticado em nome da atividade jornalística. Eu até cheguei a pensar, porque, veja bem, o João Gimenez, quando trouxe essa reportagem,
Ele chegou da rua e eu já estava no estúdio. Eu cheguei a pensar que o João tivesse pego esse aparelho na mão. Eu cheguei a pensar que o João tivesse pego. Depois que ele me contou que não, que o acesso foi visual. Mas, enfim, esses são detalhes insignificantes. O que eu quero dizer para o senhor é que nós estamos percebendo aí uma tentativa de desqualificar o Tribuna da Massa e eu percebo, por exemplo, como uma vontade também de amordaçar a imprensa, porque os assessores do próprio advogado estavam lá na frente do nosso repórter cinematográfico, em alguns momentos colocaram o corpo impedindo que nós fizéssemos as imagens e agora, com esta tentativa também de colocar a imprensa no banco dos réus, sendo que a gente está aqui para esclarecer os fatos. Então, eu particularmente reprovo isso, como representante que sou também da imprensa, não represento todos, porque alguns pensam diferente, não tem problema nenhum, mas aqueles que sabem da nossa coragem de investigar, se sentem representados, nós olhamos isso com chateação, sabe, com tanta reprovação. Agora eu quero saber o seguinte, doutor. O senhor concorda com essa atitude desses advogados criminalistas? O senhor que representa os advogados criminalistas no Brasil? Veja, cada um tem um método, cada um tem um meio, uma forma de exercitar o seu trabalho. É claro que eu não sou também censor da atividade de colegas, mas eu queria esclarecer aqui que o verbo acessar, que deu a confusão, seria o seguinte: você agora aqui está acessando visualmente o meu telefone celular, mas você não está acessando o conteúdo dele. Então, foi esclarecido isso, que o dono da oficina mostrou o telefone, mas em nenhum momento ele teve contato físico com o aparelho. Isso ficou bem claro. Eu acredito que exauriu o interesse, digamos, da justiça com esse esclarecimento. O que significaria o acessar naquele momento. Ficou bem claro. Bom, eu represento, como eu disse para vocês, os meus colegas que me apoiam. Mas eu vou falar por mim aqui. Eu acho vergonhosa essa atitude de tentar amordaçar a imprensa. Eu sei que nem todos os advogados fazem isso. Muitos deles têm o meu respeito, mas essa atitude para mim não é respeitável, ao meu ver. Olha, Passaia, o repórter Jairo Nascimento, ele está no Fórum de São José dos Pinhais, mas no mês passado, sabe onde ele esteve? Na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Onde que é? É a cidade onde o jogador Daniel nasceu e também aonde foi sepultado. De lá ele traz agora reportagens exclusivas que mostram detalhes inéditos na televisão. Um deles é justamente sobre o local onde Daniel foi sepultado e também sobre a forma como isso aconteceu. Você vai se surpreender. Vamos acompanhar a partir de agora. Vamos encarar a morte. Pela primeira vez, você verá aqui no Tribuna da Massa onde foi parar Daniel Corrêa. Vi um Maracanã lotado, 45 mil pessoas, e ele ali, tipo assim, as pessoas estavam ali pra ver ele trabalhar. Olha só, a jogada pra dentro da área, Daniel de novo, invadiu, tocou! De novo o garoto Daniel! É um orgulho porque remete a gente aquele início dele, as primeiras passes de bola que ele deu, brincando no campinho do lado de casa, correndo aqui nesses campinhos, se destacando. E pra gente, assim, eu acho que para sempre vai ser um orgulho muito, muito diferenciado. Aí ele jogando de lá, ele falava assim: ô vó, vou fazer um gol pra você agora. Ele era muito carinhoso. Mas estes são relatos de um passado. A dura realidade tem endereço. Mora aqui no cemitério Nossa Senhora da Conceição. Depois de assassinado, Daniel foi transportado do Paraná para Minas Gerais. O velório aconteceu no dia 31 de outubro do ano de 2018, neste centro esportivo onde ele treinou. Depois, o corpo foi sepultado aqui neste cemitério. Nós, pela primeira vez, na televisão, vamos mostrar o túmulo do jogador. Venha comigo.
Na época que foi assassinado, o Daniel tinha contrato com o São Paulo Futebol Clube, apesar de estar emprestado para o São Bento, um time também do estado de São Paulo. É claro que com o assassinato houve uma comoção por parte do clube, por parte do São Paulo, que ofereceu à família a possibilidade de arcar com os custos do translado, do transporte do corpo do Daniel do Paraná aqui para Minas Gerais. E também honrar o restante do contrato que ele tinha com o clube. E isso foi feito. Nós aqui já estamos bem próximos ao local onde o jogador está enterrado. Se prepare. Com certeza vai ser um momento de forte emoção. Vamos lá. Está bem aqui, ó. Este é o jazigo da família Correia, como você pode ver. Foi bem aqui que o Daniel foi enterrado. Não uma, mas 2 vezes. Você já vai entender o porquê disso. Aqui hoje, o túmulo está relativamente limpo. Tem algumas flores artificiais aqui. Mas a tia me contava que atualmente pessoas desconhecidas, gente do Brasil inteiro, vêm aqui para prestar homenagens e trazem objetos para o Daniel. Ela diz que é muito comum encontrar adesivos, figurinhas de times e jogadores de futebol, objetos como bolas, camisetas, faixas, lembrando o esporte predileto deste rapaz. Todas as pessoas vêm aqui, depositam os objetos, prestam as suas homenagens e vão embora. E aqui, o rapaz agora descansa, aqui em paz. É para mostrar também que, após um assassinato, a vida continua muito sofrida para outras pessoas. E sim, gente, o Tribuna da Massa combate esse tipo de crime, assassinato, pedofilia, estupro. Eu sempre me coloco contra, a gente peita os errados sim, a gente dá a cara a tapa. Nós incentivamos as mulheres que estão sendo agredidas a denunciarem. Muitas vezes chegamos, olha só, ao ponto de colocar as vítimas dentro do carro e levar até a delegacia. Isso é jornalismo que se envolve. Não temos obrigação de fazer isso, mas fazemos porque a gente se envolve. Isso traz consequências, né? Muita gente critica, outros não entendem. Mas enfim, bola pra frente. Só quero que você compreenda. O assassinato tira e suga a vontade de viver de quem fica. Entende? Então, é por isso que eu combato mesmo. Isso tem que parar aqui no Brasil. No Brasil, matar é uma coisa tão simples. Muitas vezes nem dá cadeia. Vamos continuar entendendo como está hoje a família do jogador Daniel após o assassinato. Lembra que eu disse para você que o Daniel foi enterrado não uma, mas 2 vezes? É claro que todos nós acompanhamos o caso e sabemos que ele foi mutilado. Edson Brites teria decepado o pênis de Daniel. Essa parte do corpo do rapaz foi encontrada somente dias depois, quando Brites, já sob poder da polícia, mostrou o local do crime e onde estava o pênis decepado de Daniel. Uma verdadeira vítima de um assassinato covarde. Praticamente com o órgão genital decapitado ali, né? E um corte profundo no pescoço. Foi uma coisa ali com bastante malvadeza. Quem fez estava com raiva, possivelmente. Estamos no local onde foi encontrado o pênis decepado do corpo do jogador Daniel. Exatamente em um galho desse eucalipto. O seu pai chegou a explicar para você do porquê de decepar o pênis do Daniel? Eu nunca tive essa conversa com ele. Nunca tive e eu não quero ter. Prefiro não pensar. Prefiro não pensar nessa parte, porque eu só vejo ele como pai. O Daniel já estava aqui enterrado, mas
a parte do seu corpo que restava estava ainda no Instituto Médico Legal de Curitiba, sob análise. Era preciso fazer um exame de DNA que comprovasse que aquela parte do corpo, de fato, pertencia ao jogador. Esse período leva tempo, pelo menos 30 dias. Por uma questão de burocracia, eles queriam que a família saísse daqui de Minas Gerais e fosse até o Paraná para pegar esta parte do corpo. Eles pediram para que isso não acontecesse, negociaram, isso levou mais 15 dias. E aí, o advogado da família acabou fazendo todo este processo. Não foi entregue simplesmente uma caixa para a família, mas foi de fato preciso fazer um processo de um segundo velório. Todas as medidas administrativas, fazendo um transporte de carro de Curitiba até aqui a cidade de Conselheiro Lafayette, 988 quilômetros. Com esta parte, numa espécie de urna mortuária. Aí sim, este pedaço foi trazido aqui para o cemitério, onde foi preciso uma autorização especial para abrir novamente o jazigo. E depois realizar uma segunda cerimônia de enterro. Quando abriram esta parte, esta pedra, o caixão ainda estava intacto, menos de 2 meses depois da morte. Aquela urna aqui foi colocada, aqui foi depositada, esta pedra foi selada e, por fim, a família e o jogador tiveram que, na prática, passar por 2 momentos terríveis. 2 momentos de fronte com a morte. Assim como muitas pessoas já o fizeram, eu gostaria de compartilhar esse momento com você que nos assiste, prestando as minhas homenagens para o Daniel. Nesse instante de silêncio, eu quero compartilhar com você a tristeza de estar aqui perto de alguém que tinha tanta vida pela frente, mas que foi interrompida por um assassinato tão cruel. É isso, gente. Você viu quanto sofrimento? Você entendeu por que agora nós não nos calamos aqui? Dom Gimenez, eu sei que você tem outros compromissos hoje e ele está cheio de coisa para fazer. Muito obrigado. Hoje sim. Viu? Obrigado a vocês pelo apoio, todo mundo que está em casa e em especial ao advogado Elias Matarassade, né, o maior criminalista do país, na minha visão. O escritório dele é civil, criminal, né, um dos maiores criminalistas que nós temos hoje, um advogado eu não sei se temos tempo ainda. Eu queria só fazer uma reflexão aqui. Claro. Veja só, existe liberdade de imprensa, sigilo de fonte na Coreia do Norte? Não. Existe na China? Não. Existe nos países de força? Não. Então nós temos que preservar tanto a amplitude de defesa quanto a liberdade de imprensa. Claro. Então, o que desfila aqui nos fóruns e nos programas de jornalismo investigativo são as desgraças humanas. O que eu tenho a dizer a vocês que o Cabrini, por exemplo, é um exemplo clássico, né, de jornalismo investigativo. E vocês também merecem todo o respeito, como as estratégias adotadas nos processos, né, também devem ser respeitadas. Ouvimos aí o Nilton Ribeiro, que é um advogado da família da vítima, que também é ex-presidente da Associação Paranaense de Advogados Criminalistas, está tratando da causa. Enfim, nós temos que confiar na justiça. Eu só digo que hoje foi um atestado de credibilidade do programa. Obrigado. Porque a justiça chamou e você se fez presente, estivemos lá, não teve nenhum desrespeito. Enfim, eu quero dizer a vocês que eu acho que todos ganham com essa experiência de hoje. Ok. E eu quero reafirmar aqui o meu respeito a todos os advogados, os criminalistas também. O que eu disse desde o começo e reafirmo é que eu não respeito esse tipo de atitude, amordaçar a imprensa, tentar colocar palavra na nossa boca, usar as redes sociais com palavras de baixo calão contra a imprensa. Isso é tão baixo, tão pequeno. Tentar desqualificar, tentar inverter. Colocar medo, né? Colocar medo. Isso é pequeno. Isso eu acho que é uma atitude não louvável. Que tem advogado que toma, tem apresentador que toma, tem médico que toma, tem político que toma. Isso não é da profissão, isso é da pessoa. Tem gente que joga baixo, tem gente que joga limpo. Então, não é da profissão de advogado, por favor, os nossos respeitos a todos aqueles que fazem o jogo limpo, que trabalham dignamente.
Um abraço, Não Passai. não falei que alguém está trabalhando sem dignidade, não. Falei nada. Tá bom? Não falei nada. Já estou dizendo isso porque depois vem processo aqui. Chamei ninguém de indigno. Se a carapuça serviu, pelo amor de Deus, hein? Não usei nome de ninguém aqui. Um abraço. Um abraço. Bom programa. Tchau, gente. O doutor Elias Matarassade, sabe o que é, doutor? Eu converso com advogados, assim como o senhor, eu já fui muito imaturo, sabe? Eu já fiz algumas críticas e aí você acaba sendo processado depois justamente porque você não joga de acordo com a lei. Então hoje é o seguinte, eu faço as minhas críticas, mas com inteligência. Por isso que eu disse, eu não chamei ninguém aqui de indigno. O senhor viu? Eu falei alguma coisa para ser processado, doutor? De maneira alguma, Não, até não. elogiei o teu jornalismo investigativo. Na verdade, o jornalismo investigativo ele contribui com a justiça na busca de provas, enfim, na busca de indícios, né? Inclusive no encontro de testemunhas, quantos e quantos casos que a imprensa, ao entrevistar pessoas, localiza testemunhas, enfim, faz bem para toda a sociedade, para a justiça, enfim, só vimos coisas boas aqui. Eu quero que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso, dentro da ética jornalística, e dizer a vocês que eu fico muito feliz e honrado de ter acompanhado esse grande profissional da imprensa hoje na audiência. Ok, doutor Elias Matarassade, um dos grandes criminalistas do Brasil. Muito obrigado pela presença aqui no Tribuna da Massa. São 13 horas e 29 minutos.